Fala, grande ser luz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Sou Alessandro Asos, profissional em iluminação há 21 anos e hoje eu vou trazer aqui uma informação bem importante para você. Hoje é o vídeo de sexta-feira e toda sexta-feira eu dedico, a estar falando de algum livro que de alguma certa forma tem a ver com iluminação em sua forma mais abrangente, né? Então eu pego livros desde da iluminação artística até a iluminação funcional e trago aqui. Muitas vezes são livros que você não está acostumado a ver no seu dia a dia. Grande parte deles pode não fazer parte aí da nossa rotina, mas que são extremamente importantes e que me fizeram crescer. Então hoje eu trago aqui para você. Beleza? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal, se você está vendo aqui pelo YouTube, ele é totalmente focado, há mais de 6, 7 anos aí, a questão de tratar a iluminação cênica de uma forma muito grande e muito vasta, mostrando para você que ela não é um pequeno universo, mas sim ela é um gigante universo que você pode estar trazendo e melhorando cada vez mais, beleza? Bom, hoje sexta-feira, então, eu vou estar mostrando esse livro aqui que, para mim, é um livro extremamente importante, demorou para eu consegui-lo, porque ele tem um certo investimento. Quando eu falo investimento, eu falo assim que livros são investimentos, eles não são custo, tá? Eles são investimentos na sua carreira. É através desses livros que a gente começa a aprender a ver muitas vezes outras formas, de enxergar a nossa profissão. Esse livro, ele não está totalmente ligado à iluminação, porém ele tem muito a ver com a iluminação, que se chama Máquinas dos Deuses aqui do Ciro Del Nero. Esse livro, deixa eu só ver aqui para não pegar aí, para não pegar reflexo. Esse livro, ele é muito importante, principalmente para a galera que trabalha em teatro, para a galera que quer conhecer um pouco mais a respeito do teatro. O Ciro Del Nero, ele foi professor da USP, aliás, um renomado artista dentro da área da cenografia, da cenotecnia. E em falar em cenotecnia, é uma das grandes abordagens desse livro aqui. Eu tenho algumas anotações aqui que eu faço, e esse livro aqui é muito legal, principalmente para quem quer conhecer a respeito de palco, a respeito de história do teatro. Ele era grandiosíssimo, falando disso, E aqui ele vai mostrar toda uma maquinaria, é muito interessante, porque assim, o que eu gosto, de contar? Quando eu conto minha história, a minha história da iluminação não é uma história muito comum que você está habituado a ver. A minha história, ela é muito mais focada dentro de como a luz influencia o ser humano, ou seja, ela tem um lado muito mais sociológico e antropológico do que histórico. E toda vez que eu vejo esse livro, eu lembro disso. Para mim, ele tem grande fator histórico, com certeza, dentro da iluminação cênica brasileira, dentro do teatro brasileiro. Porém, eu falo que o fator social, quando a gente conhece, é muito mais interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando com você. Eu, com a minha mania de não querer marcar as coisas, mas enfim. Por exemplo, quando a gente pega para estudar o teatro grego, a gente vai encontrar diversas maquinarias que até hoje nós utilizamos. Caso você não conheça, você está tendo seu primeiro contato hoje em dia com teatro, tudo, se você entrar dentro de um teatro de verdade, eu estou falando de um teatro mesmo que tem rudimento, que tem bambolina, que tem tudo, Você vai ver que ele tem varas, de iluminação que sobem e descem. Na verdade, toda esse mecanismo, ele foi trazido da engenharia naval. Se você entrar dentro de um teatro, que você vê as varas que sobem e descem, com tudo aqueles trilhos, com tudo, você vai ver que tudo aquilo ali é uma engenharia naval. E foi isso que os gregos fizeram na época. Como eles tinham uma engenharia naval totalmente forte, tanto é que eles conquistaram um reino gigantesco, o povo grego, a gente sabe disso. Então eles tinham diversas estruturas, como a Delphi Ex Machina. Se eu estiver errado, você me conserta, tá? Falando errado. Deixa eu ver se eu te mostro aqui. Delphi Ex Machina, isso aqui, que é onde desciam os deuses, Então os deuses vinham, deixa eu mostrar aqui, se você não conhece, eles vinham dessa máquina. Olha que maquinaria interessante. E se a gente olhar para analisar, a gente usa isso hoje em dia com a sofisticação que nós temos. Olha essas mudanças aqui de cenário. Vai dizer que você não usa isso hoje em dia? Olha lá, uma porta falsa, pode ser uma porta falsa. Se você pegar diversos musicais, como por exemplo o Fantasma da Ópera, para quem assistiu, aliás, dá para você assistir pelo YouTube, tá? Procura lá que você consegue ver. Ele tem diversas
diversas portas falsas para você estar trabalhando com aquilo. E tudo isso veio do grego. Nem ouso falar os nomes aqui, mas enfim, depois você procura põe máquinas de teatro grego que você vai encontrar. Olha que interessante isso daqui. Vai dizer que você não usa isso. Olha, né, esse daqui é um cenário, né, ele usava praticamente como se fosse uma coxia com 3 lados. E cada lado é correspondente a um tipo de cenário. Fala para mim se você não dá para usar isso hoje em dia. E uma das coisas que eu falo, né, é a sofisticação, porque a tecnologia ela sempre existiu, ela sempre vai existir. E eu acho que esse livro mostra muito isso para gente. Se você pegar o teatro grego, né, que é o teatro ocidental, do qual nós temos muito mais conhecimento, eu vou falar disso porque eu não conheço nada de teatro oriental. Aliás, eu peço a gentileza, se alguém conhecer alguma coisa do teatro oriental, entre em contato comigo para a gente poder conversar, para eu poder conhecer um pouquinho mais e buscar mais informação. Tá? Eu falo quanto à história, porque a nossa história começa com o teatro grego, a história aqui pra gente. A gente não conhece muita coisa antes, apesar que a gente sabe que existe, a gente tem ideia de que aquilo existe, a gente tem ideia do teatro de sombra que existe há milênios, que já se implantava, né, dentro do Oriente, né, dentro do lado oriental. Porém, assim, eu não conheço, acho que somente um livro que fala, mas ele argumenta bom, enfim, né, eu não vou falar disso hoje, mas assim, mas ele argumenta de uma forma muito teosófica, vamos dizer assim. E então aqui, né, e o Ciro Del Nero, ele tem um conhecimento extremamente vasto dentro disso. Então eu acho extremamente importante você, como profissional, estar conhecendo tudo isso para que você tenha um poder de argumentação muito forte. Hoje em dia também uma coisa muito interessante que ele fala aqui, que eu não sei se você conhece, é isso aqui, ó. Né? Isso aqui era um teatro medieval de rua, do qual começaram os autos de Natal. Vou mostrar aqui. Essa foto também é muito simples de você encontrar. Deixa eu ver se tem o nome aqui. E a partir disso, por exemplo, hoje em dia, né, toda vez que eu vou fazer a Semana Santa lá numa. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem. Mas tem um nome. Teatro Valenciano, Paixão Valenciana, busca com Paixão Valenciana, mas tem um outro nome também que eu já vi, busca com Paixão Valenciana, você vai encontrar essa foto aqui. E toda vez que eu faço, né, todo ano, tem uma cidade que me chama para fazer Paixão de Cristo. Eu lembro disso. Eu lembro disso, eu me remeto ao teatro medieval, que era o teatro que eles começaram nas ruas, né? Que a Igreja Católica, né, ela começou, como a grande maioria, né, das pessoas na época não sabiam ler, então você tinha que trazer aquilo de alguma forma. Então você vai trazer pela questão da figura. Olha a questão do signo, é aquilo que eu sempre falo, olha a questão do signo como ele é importante para a gente. Porque nós somos muitos signos, né? A gente lê muito o visual. Então o visual, ele em milésimos de segundo você consegue reconhecer ou não. E nessa época talvez eles usassem até sem querer. Então eles fizeram que o uso do teatro, né, que é esse teatro ligado aos autos, né, aos autos de Natal, aos autos de Páscoa, ou seja, falando de uma vida cristã, ligando qualquer religião, né, de alguma maneira. E trouxeram essa coisa linda. E nós fazemos isso hoje em dia. Quantas cidades tem Paixão de Cristo? Nada mais é que você se remeter à era medieval. Claro, com a tecnologia que nós temos hoje. Esse, acho que, é o ponto principal que eu quero que você entenda com esse livro aqui. Tá? É aquilo, o fator histórico é muito importante, sim, porém, a questão de habilidade, que você vê assim, o que você mudou, né, da questão. Se você entrar hoje num teatro, por exemplo, você simplesmente você vai voltar muitos anos atrás, a 500, 600 anos atrás, você vai voltar. Porque ele não mudou. Você pega o início do teatro italiano, do palco italiano, por exemplo, lá para o século XV, XVI, né, que é onde ele começou a ser inaugurado, o que ele mudou? Somente a questão da tecnologia. Nós o utilizamos da mesma maneira, porém com uma tecnologia muito mais avançada. O que antigamente eu tinha um monte de rodana e tudo feito à mão com contrapesagem, hoje em dia tudo isso pode ser feito através de um único botão, né? Aqui também tem uma outra foto, eu achei isso muito legal mesmo. Isso aqui é uma maquinaria, né, também da Idade Barroca, olha que interessante. E nós usamos isso hoje em dia, né? Quantas vezes, né, a gente vai fazer um espetáculo, os musicais fazem muito uso disso, né?
que você vai colocar algo para chegar voando, né? Seja uma pessoa, seja, sei lá, um cenário, um adereço, né? Se você já assistiu Bob Wilson faz muito recurso, né? Isso daqui, só que de uma forma bem minimalista, que é maravilhosa. Você não vê as cordas de aço dele. É muito interessante isso. Então, é aquilo que eu falo para você: conheça, não tenha medo de conhecer o novo e trazer aquilo para você. Tem um outro profissional também, que é o Stefano Poda, né? O Stefano Poda, para mim, é um profissional também que eu tiro o chapéu. Ele também faz muito uso do teatro medieval dentro das obras dele, porém com uma roupagem mais moderna. Então, tudo isso tem a ver com isso. Olha, Máquina dos Deuses, tá? Esse é o livro que eu quero que você investe, pensa que isso aqui é um investimento para a sua carreira. Vale muito a pena conhecê-lo, Grande Celus. Vale muito a pena conhecê-lo. Então, essa dica que eu vou estar deixando aqui para você hoje. Se tiverem qualquer problema de direitos autorais, por gentileza, entre em contato comigo, que a gente vai fazendo muitas vezes sem direitos, né? E esse livro é simplesmente fantástico. Tenha ele na sua coleção. Vale muito a pena esse investimento. Beleza? Gratidão por ter ficado aqui e que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana, porque esse vídeo eu lancei ele na sexta, mas independente do dia, tenha um excelente, abençoado dia e eu te convido. Bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento dentro dos teatros. Ó, valeu? Bora lá!